A nossa mensagem de hoje vai contar a história da girafa, o leão e as formigas. O que tem a ver esse mundo animal com a mensagem bíblica de hoje? Pois é, a gente vai acabar descobrindo, porque a história da girafa, do leão e das formigas é uma história que eu inventei. E eu inventei para a gente poder entender sobre escolhas, porque hoje a gente está vendo o papai e a mamãe estão indo escolher uma pessoa para organizar o estado do Rio de Janeiro, não é isso? Então eles estão saindo para fazer voto, para votar. E é uma escolha, não é? Mas a gente precisa saber como que a Bíblia fala sobre as escolhas. A gente aqui já falou várias vezes, né? Porque a gente precisa sempre agir de acordo com a palavra de Deus, não é isso? Então, hoje com a história da girafa, do leão e das formigas, a gente vai aprender como é que a Bíblia encara essa história das escolhas, porque a Bíblia tem as histórias verdadeiras que aconteceram de verdade nos tempos bíblicos, com homens e mulheres, e onde Deus agiu de forma que as coisas acontecessem da melhor maneira, não foi? E aí a gente aprende como que a gente deve agir. A história da minha cabeça não, ela é inventada, né? E ela vai começar aonde? Peraí, deixa eu sair daqui, que é melhor. Ela começa no formigueiro, porque as pequenas formigas, elas estavam agitadas, preocupadas e assustadas, porque o formigueiro estava enfrentando um grande problema. Ele tinha sido construído, porque você sabe que a formiga é construtora, e o formigueiro tinha sido construído embaixo de uma grande árvore, uma árvore bem alta. E o formigueiro era grandão, né? Olha só como é que o formigueiro era super grande. E ele tinha muitas famílias de formigas ali. E elas precisavam viver bem naquele formigueiro. Só que elas estavam muito, muito assustadas. Porque no alto da árvore alta, bem em cima do formigueiro, tinha um grande perigo. Tinha um galho seco, prestes a cair. E se acontecesse dele cair, ia ser uma grande tragédia, ia ser a maior catástrofe que as formigas enfrentariam desde o reinado anterior, quando a rainha formiga quebrou a anteninha e precisou ficar de repouso. Foi uma tragédia, mas essa daí ia ser uma catástrofe. Então, as formigas estavam precisando de uma ajuda muito especial. Uma ajuda para tirar o galho seco sem nenhum risco para o reino das formigas. Ele tinha que ser retirado num golpe só. E aí, os dois grandes amigos das formigas, que era a girafa e o leão, todos os dois se candidataram. Eles viram que as formigas estavam com um problema sério. Então, eles se candidataram. O leão tinha duas grandes características. O leão era corajoso e valente. A girafa também tinha duas grandes características. Ela era alta e muito cuidadosa. As formigas propuseram então uma votação para escolher quem seria o mais adequado para a função, e a função era qual? Tirar com um só golpe o galho seco lá do alto da árvore, sem que ele caísse em cima do formigueiro. As formigas pensaram, avaliaram, e elas perceberam que realmente o leão era valente e corajoso. Era um doce de criatura, valente e corajoso, e estava com vontade de ajudar. Elas perceberam também que a girafa era alta e cuidadosa. E ela até usava o pescoço dela bem comprido para comer as frutinhas lá do alto das árvores. Uma língua muito engraçada, para falar a verdade. E aí, avaliando os dois animais, eles pensaram, as formigas pensaram e votaram, fizeram a votação. E, na verdade, quem ganhou a votação foi a girafa, foi a escolhida. A girafa era cuidadosa e alta, e eram as qualidades necessárias para aquela função. Se fosse algo que precisasse de coragem e valentia, o escolhido teria sido o leão. Porque para cada objetivo precisa de uma habilidade específica, não é?
A girafa alcançou o galho com seu pescoço compridão e com a boca ela conseguiu retirar o perigo, que era o galho seco. Porque diante de uma dificuldade a gente precisa de ajuda. Por exemplo, se eles tivessem votado e escolhido o leão era corajoso e valente. Ele poderia até subir na árvore, mas ele era desajeitado para subir em árvore. E podia ter acontecido uma grande tragédia, o leão cair em cima do formigueiro. Ia ser pior ainda. Então, as formigas votaram bem. E aí, para cada objetivo, o animal certo tem que ser escolhido para ajudar. A girafa foi uma escolha certa. Afinal de contas, ela consegue alcançar as árvores mais altas. E a Bíblia nos conta uma história sobre uma escolha. E essa história está escrita no livro de Êxodo. E aí a gente sabe que no livro de Êxodo é onde está escrita a história de Moisés. Vocês se lembram que Moisés foi um bebê pequenininho deixado no rio Nilo e depois ele cresceu na casa da princesa e do faraó e ele conseguiu retirar, quando ele era mais velho, conseguiu retirar o povo hebreu do Egito e levar para a Terra Prometida? Vocês se lembram disso? Só que ele ficou andando no deserto muito tempo. E a história de hoje se chama A Nomeação de Auxiliares. Auxiliares para quem? Para Moisés. A nossa história começa quando Moisés, que é esse aqui, estava no deserto com o povo e o sogro dele, chamado Jetro, o que é sogro mesmo? É o pai da esposa do Moisés. Levou para ele, lá no deserto, Zípora, que era a esposa de Moisés, e Zípora era a filha de Jetro. Jetro levou a filha dele, Zípora, que era a esposa de Moisés, levou para o deserto para ficar junto de Moisés. Jetro chegou, abraçou Moisés, falou: olha, Moisés, eu trouxe sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Trouxe para ficar com você. E Moisés ficou todo satisfeito, abraçou Jetro, falou: que bom que você trouxe minha esposa Zípora. E aí Jetro ficou ali, junto com Moisés, hospedado. E Jetro era um homem muito atento, ele ficou olhando tudo. E ele observou que Moisés falava com uma multidão de pessoas todos os dias. Moisés ficava em pé e aquela multidão de pessoas, muita gente, milhares, ficavam paradas ouvindo Moisés falar das palavras de Deus, mas um por um, cada um tinha o seu problema e trazia problemas para Moisés resolver. Jetro olhou aquilo, falou: Moisés, o que você fica fazendo com essa gente toda? E Moisés falou: Jetro, eu preciso cuidar dos problemas de cada um deles, porque esse povo depende de mim para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus precisa falar com eles. Então, eu sou essa pessoa. E aí Jetro conversou muito com Moisés e falou: Moisés, não faz isso não, sabe por quê? Você vai ficar muito cansado, são muitas pessoas, você está precisando de ajuda, porque se você continuar assim, você vai até desfalecer. O que é desfalecer mesmo? Você vai ficar tão cansado, que você até pode desmaiar de tão cansado. Porque é muita gente para você, Moisés. Você precisa fazer o seguinte: procurar entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. O que é isso, tia, aborreçam a avareza? É que sejam generosos e põe-nos sobre eles por chefes. Você tem que procurar pessoas que tenham essas características. Vocês se lembram da história da girafa e do leão e das formigas?
que as formigas escolheram a girafa porque a girafa tinha características que poderiam ser aquelas para ajudar as formigas, que o leão, por mais bonzinho que ele fosse, ele não tinha as características para tirar o galho seco lá de cima? Então, Moisés também precisava escolher pessoas para ajudá-lo, só que tinham que ser pessoas com determinadas características. Jétro falou para ele, tem que ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e generosos, que precisem ser chefes. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar Moisés aqui, escolher os homens e você vai colocar eles de chefes de pequenos grupos. Uma pessoa vai ser chefe de 10, a outra vai ser chefe de 100 pessoas, a outra vai ser chefe de 1000. E assim, cada um desses chefes vai levar a palavra de Deus da mesma forma que você, e você vai conseguir dividir o seu trabalho, você vai ter ajuda. E Moisés fez isso, Moisés escolheu então homens. Então esses homens, como esse aqui, agora estavam ajudando Moisés a falar com pequenos grupos de pessoas, em vez de falar com aquela multidão enorme. Mas Moisés precisou escolher pessoas com determinadas características. Não adiantava ser uma pessoa que não gostasse de Deus, que não fosse generosa, que não fosse capaz. Tinha que ser pessoas com aquelas características, exatamente iguais. Então, Jétro se despediu de Moisés e falou, agora, Moisés, eu já te dei esse conselho e eu preciso ir embora. E aí Moisés ficou muito satisfeito com a visita de Jétro e Jétro foi embora. E a gente, hein? Como é que a gente faz as nossas escolhas? A gente precisa descobrir qual é a vontade de Deus. A gente precisa orar e colocar as nossas dificuldades na mão de Deus. Todas as nossas dificuldades, quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que colocar na mão de Deus. Olha, eu precisava tanto que o Senhor me ajudasse nisso. Como que eu posso fazer? Quem pode me ajudar? Na Bíblia, em 1 Timóteo 2, no versículo 1 e o 2, fala que Deus manda que a gente use a prática de súplicas, de pedidos, de orações, intercessões é a gente orar um pelos outros, ações de graça em favor de todos os homens. Inclusive, Deus manda que a gente ore em favor dos nossos governantes. Naqueles tempos bíblicos eram os reis, não é? Então, em favor dos reis, os tempos bíblicos, mas agora são os nossos governantes e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que a gente viva uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quem não quer viver uma vida tranquila e mansa, não é? Eu quero viver uma vida tranquila e mansa. Então Deus nos ensina a orar e pedir a Ele que a gente faça escolhas corretas. Ah, tia, mas eu não tenho nem idade para votar. Você fica falando essa história de votar, de escolher. Olha, mas é pequenininho que a gente aprende, sabia? É pequeno que a gente aprende que a oração é uma grande arma para a gente fazer uma escolha certa. Então é assim que a gente faz as nossas escolhas certas. Lembra lá Moisés? Moisés tinha que escolher pessoas que fossem generosas, tementes a Deus, que fossem pessoas capazes. Então a gente precisa escolher as pessoas certas para nos ajudarem, em todos os sentidos. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E eu fico muito feliz quando vocês gostam da mensagem e aprendem bastante.